fez, ah, falando sobre representando, né, o ano 2021. Hoje a gente tem 3 apresentações, né? Primeiro, da Joana Oliveira, que é daqui da PUC-Rio, né? É representante da casa dessa vez. E temos também o do Luiz Carlos, que vem da UF, né? E representando também o Rio de Janeiro. E, por último, a gente vai ver a apresentação da Mariana Machado, que vem da UniOeste, que é do Paraná, se eu não me engano. E, então, é isso, né? Integrando, assim, o Brasil todo, né? Que o EAD nos permite fazer. Então, espero que gostem do que a gente vai apresentar, né? Assistir hoje, nesse 4º dia da Semana de História. Se puderem começar, por favor. Sou eu que começo? Joana? Isso, na ordem que eu falei. Ok. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim. Okay. Acho que agora foi o modo de apresentação, não foi? Foi. Tá. Aí eu vou pedir, Marconi, por favor, se você puder me avisar quando der 10 minutos, tá? De fala. E aí pode me interromper, tá? Não tem problema. Eu prefiro que me interrompa para eu ter uma ideia do que no chat eu acho que eu não vou ficar prestando atenção. Então eu prefiro, tá bom? Beleza. Obrigada. Então, como o Marconi falou, meu nome é Joana Mendes Oliveira, eu sou estudante aqui da PUC, estou desenvolvendo a pesquisa Anistia, Movimento Negro, Disputa e Construção da categoria Preço Político durante a Redemocratização. A minha orientadora é a professora Larissa Correia, eu sou integrante do PET, então essa pesquisa também existe graças ao PET. Eu vou falar, durante a apresentação, eu vou falar um pouco sobre a formulação do meu problema, como eu cheguei ao meu objeto, a minha pergunta. Vou fazer um breve roteiro da pesquisa, que seriam os capítulos da minha monografia, e, por fim, a apresentação das fontes. A conclusão, na verdade, eu vou fazer também, mas, na verdade, é um pouco da retomada das questões que me mobilizaram, já que eu ainda estou no desenvolvimento da conclusão. Então, vamos lá. Então, o processo de definição do objeto do tema, ele começa quando eu observo o padrão na memória social sobre a ditadura. Quando eu vou na imprensa, quando a gente lê matérias sobre a ditadura militar, e quando a gente pensa quem foi, como aconteceu a ditadura militar, quem foram os perseguidos políticos da ditadura militar, eu percebi que existe uma certa reprodução de um perfil. Geralmente, a gente associa os perseguidos políticos a jovens brancos de classe média que participaram de algum tipo de organização de esquerda. E aí, os jornais, principalmente matérias comemorativas, sempre trazendo testemunho dessas pessoas, um pouco a percepção que a gente tem também em produções culturais são essas, que são as pessoas mais lembradas. E aí, isso se caracteriza o que eu chamo de uma tipologia restrita sobre as vítimas dos perseguidos do regime. E aí, eu percebi um pouco dessa memória social, e aí quando eu fui para a historiografia, eu percebi que existia algo parecido, que era uma lacuna historiográfica. Porque os estudos da ditadura, durante um período, eles estiveram muito centrados em trabalhar o embate entre o Estado repressivo e a luta armada. Inclusive, isso é uma percepção que a própria historiografia da ditadura hoje já tem, mas durante muitos anos foi isso que protagonizou os estudos sobre a ditadura. Então, e esse embate acabava deixando de lado uma porcentagem importante da população brasileira, que são os grupos historicamente marginalizados, que, no caso, eu vou estudar a população negra. Então, dentro desses estudos, os recortes raciais sobre como se deu esse período da história brasileira para a população não branca é um pouco restrito. E aí, essa restrição, né, essa certa lacuna, que eu estou chamando de lacuna, ela fica evidente, representativo disso, a Comissão da Verdade,
que a Comissão da Verdade ela foi um marco muito importante para a história da ditadura, ela representou um avanço muito importante em termos de transparência, de acesso à documentação, de coleta de testemunhos e de entendimento de como funcionou o aparato repressivo. Ela tem esses avanços muito importantes, porém, dentro da própria Comissão Nacional da Verdade, a gente não teve nenhum grupo de estudo que focasse na população negra, por exemplo. Então, ela não teve esse recorte racial da qual eu tô procurando. Isso é muito representativo. E é claro que essa falta de um grupo temático sobre a população negra, ou seja, a falta da população negra dentro do relatório final, ela não passa desapercebida. Você tem pesquisadores e movimentos sociais que fazem essa crítica, o que leva, inclusive, a algumas comissões estaduais a fazerem trabalhos específicos sobre violações contra a população negra, que é o caso da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, que vai ser bem importante para o meu trabalho, e a Comissão Estadual de São Paulo. Então, um pouco essas são as coisas que me levaram foi o pontapé, mais ou menos, da pesquisa. E aí, quando eu comecei a me questionar sobre haver uma tipologia restrita sobre as vítimas, isso me levou também a pensar de que existia uma tipologia restrita aos presos. Então, quem a gente pensa quando a gente pensa em um preso político da ditadura? Então, é um pouco essa, na verdade, é a grande pergunta. Isso tudo me levou a essa grande pergunta. Essa é a pergunta norteadora, né? Como que eu vou definir esses presos políticos? Por que que esses presos políticos também se encaixam naquela tipologia que eu falei antes, né, de serem jovens brancos universitários dos grupos de esquerda. Então, se esses são os presos políticos, quem seriam, então, os presos comuns? Né? O que é um preso comum? Como se categoriza um preso comum numa ditadura militar? E aí, essa discussão é uma discussão muito importante no discurso político sobre o regime, até porque ela vai influenciar diretamente a contabilização de vítimas, que tem a ver com o relatório, né? Quem vai entrar ou não naquele relatório da Comissão da Verdade, que é um pouco o parâmetro que a gente tem de contabilização de vítimas. E aí, pensando nisso, eu tinha essas perguntas, que são perguntas um pouco confusas, mas que é o que estava se desenhando. Eu achei uma fonte, que foi a fonte que vai determinar mais ou menos a minha pesquisa. A fonte, falando rapidamente, eu achei ela no arquivo da Unicamp, no Memorial da Anistia, e é uma fonte do discurso do movimento negro. Aqui essas várias letrinhas aí, porque o movimento negro, na sua formação, se chamava Movimento Negro Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Ele foi fundado em 1978, o ano também do comitê. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a fundação dele mais à frente. E ele faz um discurso no Comitê Brasileiro para a Anistia, que foi um evento que teve em várias cidades no Brasil, esse é de São Paulo, que reuniu uma série de movimentos sociais, categorias profissionais, sindicatos, que estavam se mobilizando pela pauta da anistia. E era um movimento amplo, desde sindicatos até a família grupo de família dos desaparecidos e mortos pela ditadura, enfim, uma amplitude de movimentos sociais, entre eles o movimento negro. E aí, nesse discurso, o movimento negro se apresenta, ele se inclui dentro da pauta da anistia, faz coro pela anistia ampla, geral e restrita, e defende a inclusão de uma discussão racial dentro daquele debate, dentro do debate da anistia. E aí, o que a fonte tem? Como é a fonte? Ela tem 7 páginas, 3 sessões. Eu chamo de sessões, que são subtítulos. O primeiro, eles nos ajudam a entender um pouco da argumentação que o MNU propõe no documento. O primeiro é o papel do aparato policial do Estado no processo de dominação do negro e anistia, que é um pouco que uma revisão histórica, né, que o movimento negro faz sobre o papel da população negra na Constituição do Estado brasileiro e todos os processos de criminalização e controle.
presente na história brasileira. Ele fala um pouco sobre a participação do negro no processo de produção, então, é quando o documento vai falar sobre mercado de trabalho, falta de emprego, como o racismo incide na empregabilidade da população negra, condições ruins de trabalho, mas essa é a segunda parte. A terceira parte se chama A Polícia, o Preso Comum e o Processo de Transformação do Preso Comum em Preso Político, que é a parte do documento que dialoga exatamente com a minha pergunta. Nessa parte, o MNU vai falar como o aparato repressivo da ditadura é mobilizado para controlar as tensões raciais e de como os negros são presos políticos do regime, são alvos políticos do regime. E eles vão fazer essa argumentação nessa terceira parte. Acho que daria para ficar 20 minutos falando só dessa terceira parte, então eu vou ser um pouco breve. Mas a própria frase, né, a polícia e preso comum e o processo de transformação do preso comum e preso político resume um pouco o que ela quis dizer, o que está sendo pautado no documento. No final, tem uma série de reivindicações, entre elas, a grande maioria delas sobre as condições carcerárias e reivindicações pela revisão dos processos da anistia para a inclusão desses presos comuns, né? E a revisão da ideia de preso político, inclusão dos presos negros. Essa é a minha fonte principal, porque ela pauta bem a questão dos limites entre as categorizações de presos. Porém, tem uma outra fonte que ela vai aparecer de maneira complementar, que é a fonte sobre o caso do Robson Silveira da Luz, ou rapidamente, que eu não sei, estou vendo aqui no tempo. O Robson Silveira da Luz, ele é um feirante negro que foi... Deu 10 minutos? Os 10 minutos, tá? Tá, obrigada. O Robson Silveira da Luz, então, ele foi um feirante negro que foi acusado de roubar no seu local de trabalho e ele é levado à delegacia, onde ele é torturado e assassinado. E aí, o caso dele, ele representa como o aparato ditatorial, ele se utiliza da violência racial. E o caso dele é um caso emblemático para a própria formação do movimento negro. Esse Paulo César Ramos, ele é um cientista político que faz um trabalho sobre o caso do Robson, e eu uso ele quase como fonte, porque o caso do Robson, como ele não é considerado um preso político, então ele não está nos documentos digitalizados, ele não está no Memórias Reveladas, ele não está na documentação do DOPS. O caso dele está na delegacia na qual ele foi preso, que não está digitalizada. Então, eu tenho acesso a esse documento a partir do trabalho do Paulo e a partir de uma série de jornais também sobre o caso, porque o caso ganha repercussão. Inclusive, um dos fundadores do MNU, o Movimento Negro. Então, uma das pautas que são colocadas na fundação do Movimento Negro. E também, alguns jornais, a Folha de São Paulo publicou sobre a prisão dele. A esposa dele, ela chega a ser presa também, porque ela vai a delegacia denunciar e cobrar onde que está o marido dela, então ela é presa por um período também. Então, os jornais também são uma fonte. E aí, pensando então um pouco, essas duas fontes e a questão da categorização dos presos, né? E essas duas fontes, como é que eu pretendo, então, dialogar o argumento com o problema? A fonte com o problema, né? Quais são o meu desenvolvimento argumentativo? Eu pretendo, aí eu vou falar muito rápido de como está sendo a divisão da minha coisa, porque está acabando. Primeiro eu falo sobre a mobilização negra pré o MNU, então como é que o movimento negro surge enquanto um grupo nacional, é importante para entender os históricos de mobilização. Depois eu trabalho, e aqui... Não está indo. Foi? Mudou? Mudou, né? No capítulo no seguinte, né, depois de fazer um pouco do histórico da mobilização negra, eu entro na parte que é um pouco que eu falei, né? O que é a fonte, o que é o Comitê Brasileiro de Anistia, como é que essas duas coisas se relacionam, como é que o movimento se relaciona com o regime, com o enfrentamento do regime, e aí a participação no comitê é um representativo disso.
E aí, a partir do conteúdo da fonte, aquele terceiro ponto que eu trabalhei mais sobre a polícia de transformação do preso comum, eu trabalho como a democracia racial e a teoria da excepcionalidade foram importantes para bases ideológicas do regime. Então, como o regime militar queria controlar as pautas raciais, porque isso era importante para a versão de nação que o regime militar se pretendia, e também para reforçar o estereótipo de que o Brasil teve um processo de miscigenação harmonioso, né, que é a democracia racial, para o exterior. Era importante para a ditadura manter essa imagem no exterior. E aí, inclusive, vão ter várias documentações de como o DOPS esteve sempre vigilante sobre a ação do movimento negro e das pautas raciais. Era uma base ideológica para eles. E aí eu vou trabalhar diretamente também como a violência racial ela se faz presente no aparato repressivo, e aí um pouco trazendo o discurso e trazendo o caso do Robson, que, como eu falei, ele é bem representativo disso, e para exemplificar esses contornos raciais que existiriam, contornos ditatoriais dessa violência racial contra o Robson Leite da Luz. E aí, as minhas referências bibliográficas vão ser a Tula Pires, Lucas Pedretti e a Karen Santana, que vão estar trabalhando com essas questões. Aí, por fim, como eu falei, a conclusão está meio aberta ainda, mas eu pretendo, no final, retomar o que me mobilizou para pensar essas coisas, que é, após apresentar as fontes, discutir como essas fontes põem os limites das categorias, que foram os limites que mobilizaram a pesquisa a princípio, um pouco sobre como a historiografia fala sobre isso, e de como a historiografia está usando esses limites. E aí a principal referência é esse trabalho do Diego Galeano, da Larissa Correia e da Tula Pires. E aí, por fim, eu trago um trecho da Tula Pires, que é um trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que é muito importante, que vai ter um papel central na maneira que eu penso a pesquisa, e ela diz algo que é um pouco o que eu pretendo fazer com a pesquisa, um pouco de fio condutor da pergunta, que ela diz, ler processos históricos sem uma lente racializada macula a interpretação do que passou, expropria do presente uma série de referências e explicações e empurra ao futuro os mesmos desafios de sempre, que é um pouco a partir dessas questões que a pesquisa tem se desenvolvido. E não sei se deu tempo. Eu corri muito no final, porque eu estava com medo de não dar tempo. Ainda tem um tempinho ainda. E tem um tempinho? Que bom. Então, mas acho que foi tudo, né? Acho que foi tudo. Eu corri porque eu estava com muito medo de não dar tempo. Certo. Qualquer coisa a gente desenvolve nas perguntas. Tá bom, obrigada. Muito interessante. A gente não pensa muito, né? Quando pensa no período da ditadura, a gente não pensa muito essa contraposição, né? Entre aspas, né, tipos de presos. Eu nunca tinha pensado, né? Pelo menos. É uma coisa que parece quase espontânea, né? Mas não é uma categoria espontânea. Ela é histórica, né? Então, um pouco entender de como a raça se insere nessas categorias. É isso. Parabéns pela apresentação, né? Obrigada. Tomara que não tenha sido muito corrido o final. Então, agora a gente passa para o Luiz, né? Se puder. Bom, só uma perguntinha, porque eu nunca apresentei trabalho no Zoom. É share screen, certo? Isso. Tá, show. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas, né? Foi? Vocês estão visualizando? Sim, sim. Tela cheia aqui. Show. Bom, gente, olá a todas e todos. Me chamo Luiz, sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da UF. Sou orientado pela professora Janaína Cordeiro. E, bom, fiz a minha graduação aqui na PUC, né? E
É uma honra estar aqui, uma honra estar de volta à Semana de História. Eu fiz a minha apresentação pela primeira vez em 2017 e muito feliz de estar aqui, de rever alguns rostos conhecidos, algumas pessoas que eu já conheço, que são minhas amigas que vieram me prestigiar. E é um prazer estar aqui e agradecer a comissão, agradecer a organização enfim, por aceitar a minha inscrição e por dar essa oportunidade. Bom, algumas pessoas aqui talvez me conheçam pela minha pesquisa da graduação, que era sobre os Racionais MCs, né? Que era sobre música, que também era nesse período já de Nova... Na verdade, já era Nova República, né? Mas pegava um pouco ali da redemocratização, enfim, daquela pesquisa que trabalhava a ideia de intelectuais orgânicos, mas para o mestrado eu queria mudar de tema e eu queria mudar de tema porque, enfim, né, queria alguma coisa nova. E eu também queria muito falar sobre a Maré, que eu moro na Maré, sou morador de lá. Então, eu queria entender um pouco mais sobre a história de onde eu moro, de também fazer algum trabalho sobre lá, sobre essa localidade. Então, comecei a pesquisar sobre a história da Maré e eu achei enfim, um movimento comunitário nos anos 80, nos anos 70 e 80, e achei muito interessante. Como que ele foi importante, como que ele foi relevante para alterar geograficamente e estruturalmente aquele lugar. Que se hoje é considerado uma área carente, já foi muito mais, assim, já foi uma área miserável Então, eu achei interessante, achei importante trazer essa pesquisa para o mestrado e, bom, e aqui está ela. O título é Cidadania na Ordem do Dia, a luta dos trabalhadores da Maré no processo de redemocratização, de 1977 a 1993. E também lembrar que é uma pesquisa que está incipiente ainda, meu primeiro ano no mestrado, e que deve ser concluída só no ano que vem. Bem, apesar de no título mencionar a Maré como um todo, eu tenho um recorte mais específico, que é uma comunidade, uma das 16 comunidades de lá, que é a Nova Holanda. Talvez algumas pessoas já conheçam de nome, já tenham ouvido falar, ou já foram lá, ou já ouviram falar por causa do baile, por causa talvez até mesmo da violência, porque é o que tá aí, né, nas manchetes de jornais também. E, bom, em relação a essa localidade, é uma das 16 comunidades lá, né? Existe até um preconceito interno, né, de pessoas de outras comunidades. Eu não sou da Nova Holanda, eu sou de uma outra comunidade que, enfim, falam que são pessoas mais mal educadas, é uma localidade mais pobre, mais violenta. Então ela carrega um certo estigma até hoje, apesar de ter uma história muito interessante, muito bacana de se contar. Bom, esse movimento comunitário ele deu-se na união de pequenos grupos, né, dessa comunidade, dessa favela, ligados ao grupo jovem da Igreja Católica, a um bloco carnavalesco, ao posto de saúde comunitário que tinha lá, numa forma de uma chapa eleita para a Associação de Moradores local, que antes era controlada pela Fundação Leão 13. Mais tarde eu falo mais sobre ela. Mas ela tinha esse controle político e ela literalmente tomava de conta dessa comunidade, ela tinha posse dali. Enfim, foi uma reação a esse domínio da Fundação Leão 13, desse controle político e também das condições que eram sub-humanas ali. Já que, até segundo a memória dos próprios moradores, a Fundação Leão 13 nada fazia em relação a melhorias, né? Eles não se sentiam representados, não se sentiam atendidos e sim repreendidos. E o recorte temporal ele pega desde a formação das primeiras células políticas dessa comunidade, que datam ali de 1977, até o último ano da gestão dessa chapa específica que eu vou falar, na pesquisa que é 1993. Ali no meio, bem no meio, tem um ano que eles são eleitos, né? Que é 1984. Bom, o foco deles, o objetivo era a formação de um morador que fosse cidadão no sentido participativo, politicamente envolvido, ativo, superando um suposto paternalismo. Paralelamente, pretendia-se lutar por melhorias infraestruturais para a comunidade, que sofria com a ausência e a precariedade dos serviços que eram os mais básicos. E essa militância, ela tinha essa questão também do estrutural, mas ela almejava mais esse conceito de cidadania pautado na participação. E já os trabalhadores, já os moradores, eles viam a associação como, e esses líderes comunitários, como um meio para almejar melhorias para si, individuais e também para a comunidade que afetariam a si, a sua vida. Tendo-se vista
Tendo se visto, né, o estudo ele se propõe a analisar a cultura política local e o seu papel na ascensão e no refluxo desse movimento. E esses conflitos e essas formas associativistas da Nova Holanda, elas permitem analisar as diferentes concepções de cidadania presentes naquele processo, né, naquele período, e observar as fronteiras entre, por um lado, reivindicações por direitos, lutas por cidadania, e, por outro lado, ações que eram entendidas como paternalistas ou mesmo de caridade. Bom, falando um pouco sobre a história da Nova Holanda, ela foi construída em 61 e inaugurada em 62, como um centro de habitação provisória, né, chamado CHP, para abrigar pessoas que eram afetadas pelo programa de remoções do Carlos Lacerda e também pessoas que eram atingidas por enchentes. Essas pessoas transferidas para lá aguardariam, né, a ida para uma moradia definitiva. Isso aconteceu em alguns casos com algumas famílias, mas na sua grande maioria elas ficaram e estão até hoje. Famílias que com neto, bisneto, de pessoas que chegaram nesse período. Bom, as pessoas, por seu conceito de ser de moradias temporárias, tudo na Nova Holanda era feito para ser provisório. As casas eram de madeira, o fornecimento de água, de esgoto, de luz, eram precários e feitos para durarem pouco tempo. E, bom, a gente tem aqui uma ficha cadastral, né, que é uma das fontes que eu tô trabalhando, e ela data de 1975. Ela é meses antes da fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, então ainda estamos falando de estado da Guanabara aqui. Você tem o nome ali da Secretaria de Serviços Sociais, da Fundação Leão XIII. A Fundação Leão XIII, né, eu disse que ia falar sobre ela nasce em 1947, da Igreja Católica. E a sua função era para atuar ali junto com a prefeitura, junto com o Estado, de uma maneira, de forma que evitasse ali células comunistas, né? A sua atuação era anticomunista. Mas já na década de 60 ela passa a ser um braço do Estado. Ela sai da igreja e vira uma parte do Estado. Então, ela acaba fazendo um pouco do trabalho ali do governo. E ela tomava de conta, ela que administrava essa comunidade ali, que pertencia ao Estado da Guanabara. E nessa fonte a gente vê um perfil de família residente na Nova Holanda. Uma mãe solteira, 4 filhas pequenas, baixa escolaridade, doméstica, biscateira, né, que é a pessoa que faz serviços ocasionais, né, o famoso bico, que ganha pouco. E, bom, vejo vocês, né, com ela e as 4 filhas residem mais 7 pessoas numa mesma casa. E apenas 2 delas, além dessa principal, né, dessa que está no nome ali na ficha, apenas 2 elas possuem renda para ajudar ali no sustento desse bloco familiar. No total, são 7 crianças, todas meninas. Enfim, claro que todas as famílias dali não são iguais, mas tem muitos traços em comum ou que são semelhantes. Foi uma família grande, uma mãe solteira, muitos filhos, baixa escolaridade, baixa remuneração. E apesar da ficha não mencionar a questão racial, uma grande parcela era negra também. E também, apesar de tem ali um pouco da origem essa de Araruama, mas muitas famílias eram de pessoas migrantes de outros estados, como Minas Gerais, estados do Nordeste e tudo mais. E do lado tem uma declaração de residência, que já tem a sigla RJ ali, já depois da fusão, né? O nome da Fundação Leão XIII de novo. E o que chama a atenção nesse texto, ali na metade, está escrito, né? Informo que o Centro de Habitação Provisória Nova Holanda é de propriedade do Estado do Rio de Janeiro e tem a Fundação Leão XIII responsabilidade em administrá-lo. Então, quando se fala né, fecha aspas, então quando se fala em controle social e político ali, a gente está falando da Fundação Leão XIII, que corresponde ao Estado. E esses moradores, eles sequer eram proprietários dessas casas e, bom, ficavam assim proibidos de realizar melhorias, de realizar reformas, intervenções, e isso era muito importante. Significava demais, porque toda aquela estrutura que era provisória, ela já não dava mais conta das necessidades das pessoas. Como eu falei, pessoas chegaram ali para ficar pouco tempo, mas estão lá há 50 anos, 60 anos. Então, naquela altura, elas estavam ali há 15, 20. Então, já não dava mais conta. Então, a autoconstrução, que é uma característica das favelas, as pessoas construírem seu puxadinho de fazer suas reformas, aquilo ali era proibido. Então, elas
isso fazia parte desse controle e só empobrecia mais ainda a situação, né? Só deixava a situação mais precária ainda. A Mônica Batista Carvalho, ela fez uma dissertação sobre a memória desse movimento popular. E aí ela traz algumas entrevistas com alguns moradores mais antigos. Eu peguei alguns trechos aqui e eu vou ler rapidinho. Tá? Por exemplo, abre aspas aqui, isso, falando sobre a Nova Holanda. Isso era um buraco. Eu morava em uma cidadezinha pequenininha, mas era bem aconchegante. Era pobre, não tinha uma indústria, não tinha serviço, não tinha nada, mas era coisa bonitinha. Cheguei aqui, isso era um buraco. Vim pro buraco. Eu me espantei. As pessoas andavam na lama, não tinha nada, calçado, só tinha lama. Para mim foi um pavor, foi apavorante. Fecha aspas, uma outra pessoa falou: a lembrança que eu tenho é de chegar num lugar sem água e sem esgoto. Muitas vezes, quando chovia, você sujava o pé todo de lama. Tinham essas limitações decorrentes dessas coisas, de não ter infraestrutura básica resolvida. Muito buraco de madeira, muito rato. Então, em relação a essa questão de como era, eu tenho uma péssima imagem dessa época. Fecha aspas. E tem uma terceira aqui, que diz, abre aspas, quando eu vim para Nova Holanda, o bairro era fraquinho. Eram alguns barraquinhos de madeira, muito colado um no outro, as caixinhas de água muito pequenininhas, o banheirinho dentro de casa muito assim inconveniente, muito assim desconfortável. Tinha um valão que atravessava aqui, e a gente tinha muito problema de incêndio também na época. Além de palafita, as ruas eram barro, lama. E eu também trouxe fecha aspas, eu também trouxe uma reportagem, um trecho de reportagem aqui embaixo do slide, que acho que para mim foi o mais impactante, né, na pesquisa sobre imprensa que eu fiz. Que diz né, a matéria, né, em meia hora ratazanas devoram um bebê que dormia. Isso aconteceu lá. Eu acho que para mim foi mais chocante porque dá a dimensão do problema social que a gente está tratando aqui, né, de você ter muito esgoto, muito rato, muita sujeira e aquilo não ser feito da maneira correta e você ter pessoas que morrem em decorrência disso de uma maneira horrível, né? Convenhamos. Bom, essa área aqui ela é a mais famosa da Maré nos anos 70, na foto da esquerda, que é a área das palafitas, onde você tinha água e você tinha as palafitas construídas pelos moradores ali. Inclusive o nome Maré, ele é reforçado por causa disso, né? Porque a água subia, a água descia. Inclusive você vê que as casas elas estão um pouco mais acima, né? Para evitar que a água invada as casas. E essa região das palafitas ela era nos fundos da Nova Holanda, mas ela também pegava bastante outras comunidades. Na foto da direita, por exemplo, você tem ali uma visão mais ampliada e em algumas casas ali que parecem um pouco galpões, essa é a região da Nova Holanda, tá? Mas do lado você tem a água, a maré, né? A maré literalmente falando, e você tem as outras comunidades ali. Enfim, era conhecida pela extrema pobreza, inclusive inspirou aquela música Lagados, né, do Paralamas do Sucesso, que falava justamente sobre esse problema social. E na segunda metade dos anos 70, ali no começo dos anos 80, o milagre econômico da ditadura já tinha chegado no seu limite, já tinha chegado no seu refluxo, né? E o próprio milagre econômico em si não se traduziu na melhoria das condições de vida da população mais pobre. Pelo contrário, você teve aumento da desigualdade, você teve arroz salarial, e o fluxo migratório para o Rio ele cresceu vertiginosamente durante a ditadura. Esse período foi um momento que marcou a virada definitiva, né, de uma população majoritariamente rural para majoritariamente urbana. Enfim, houve o crescimento demográfico e também o aumento da pobreza e da subnutrição. Então, você tinha todos esses problemas na cidade rica como Rio de Janeiro, mas todos esses problemas ali colocados, né? E como eu falei, na Nova Holanda, a Fundação Leão XIII não permitia a melhoria das casas, já que elas eram de posse do Estado. Então, essa questão da posse, do direito à reforma, além da extrema pobreza e das péssimas condições de vida, foram os fatores que levaram os moradores a se organizarem. E, bom, quando se fala em movimento associativo de favelas, décadas de 70, décadas de 80, é necessário lembrar que ele retoma com força sua atuação junto com outros movimentos sociais urbanos, nesse processo de abertura, de liberalização da ditadura. Foi um momento de renovação de movimentos como sindical, de grande importância para movimentos de identidade, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT também. E
as organizações de trabalhadores favelados, elas eram atuantes até o golpe, até o AI-5, e foram ali desarticuladas durante o governo Médici. E retornaram à sua atuação autônoma na segunda metade desses anos 70, nesse momento de abertura. E a sua grande bandeira foi a cidadania, né? Essas associações, elas pretendiam desenvolver um trabalho de resolução de problemas concretos do dia a dia, do cotidiano, aliado à participação ativa da comunidade, numa tentativa de democratizar esses espaços de decisão política e de desenvolver uma cidadania participativa. A ideia era reclamar coletivamente asfaltamentos de ruas, fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, serviços de saúde, segurança, transporte e além a questão fundiária da terra mesmo, da posse da terra, né, onde estavam as casas. E quando se pensa em cidadania, bom, normalmente se pensa naqueles 3 pilares clássicos do Marshall, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, nessa ordem, né? Que, enfim, os direitos civis precedem os direitos políticos, que são essenciais para os direitos sociais, e assim você teria condições plenas para o exercício da cidadania. Essa tese clássica, ela foi aplicada originalmente no contexto britânico, ali do Reino Unido, da Inglaterra, e, bom, ela se espalhou pelo Ocidente, né, se tornou uma forma foi universalizada. E, bom, mas pensando em Brasil, é necessário ter em mente que é uma realidade muito particular, um país que foi colonizado, um país que passou por um processo de industrialização tardia, que ainda carrega uma fortíssima tradição escravocrata, que passou por ditaduras, entre vários outros elementos que mexem na ordem desses direitos. E, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. E a cidadania é um processo histórico, então ela vai acontecer de maneiras diferentes em lugares diferentes. Mas essa tese, né, essa ideia dos 3 direitos, ela não perde totalmente seu valor, ela pode ser utilizada como comparação, por exemplo. O José Murilo de Carvalho, no seu livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, ele afirma que os direitos sociais precederam os outros 2, e que também durante regimes autoritários, os mais recentes, como o Estado Novo e a ditadura civil-militar, com a supressão dos direitos civis e dos direitos políticos, houve uma ênfase nesses direitos sociais, claro, de uma maneira muito paliativa. Você vê ali no Estado Novo a CLT, você teve na ditadura a questão da questão previdenciária, o FGTS, tudo mais, mas assim, de uma maneira um pouco paliativa, mas você teve essa ênfase nos direitos sociais. O Charles Tilly afirma que a cidadania ela é um objeto em permanente disputa, e os direitos eles nunca são perenes, eles estão sujeitos a avanços e retrocessos, e não são concedidos ou conquistados sem custos. A Cláudia Viscardi e a Fernanda Perlato afirmam que a cidadania no Brasil é um processo de construção coletiva, de perdas, de ganhos, de diferentes interesses em disputa, e, por exemplo, teve na redemocratização e na Constituinte de 88 uma oportunidade para avançar, coisa que de fato aconteceu, né? Claro, ainda temos muitos problemas, mas que houve sim um avanço, né? E esses movimentos sociais eles almejavam, entre outras coisas, seus direitos civis e seus direitos políticos, especialmente os movimentos de identidade. Esse foco nos civis e nos políticos também se deu por parte dos movimentos favelados, mas não se pode esquecer a questão social, né? Já que nenhum básico havia. Tinha muitos problemas sociais. Bom, então, a partir de 1977, ali na Nova Holanda, na Maré, começa a atuação, né, de médicos militantes num posto comunitário que tinha ali, aquele famoso trabalho de base que se fazia, que se fala muito na esquerda, né? Iniciado com atendimentos, círculos de conversa sobre assuntos relacionados à saúde das mulheres, sobre a importância da qualidade da água, de um serviço de esgoto, de coleta de lixo adequados, enfim, para a saúde da população. E a partir disso foi formado um grupo de mulheres para dar continuidade a essas conversas e debates, né, sob a liderança de moradores da comunidade. E, enfim, essa é considerada a semente da organização, da organização política dos moradores, que 7 anos depois iriam eleger, por voto popular,
uma chapa independente para a associação, inclusive está aqui a capa, no Jornal do Brasil. Nova Holanda elege estudante de 22 anos para a associação. E, enfim, uma chapa que era liderada por mulheres, ela era presidente, tinha outras pessoas de frente também, mulheres, né? A gente teve uma mesa mais cedo falando sobre a luta das mulheres na ditadura, então acho que veio a calhar bastante um pouco essa parte, apesar do meu recorte ser mais de classe, porque você também tinha homens envolvidos e tal, mas, cara, é impossível não falar da questão do gênero também, porque as mulheres foram as precursoras desse movimento aí. Bom, e inclusive essa da capa do jornal, Eliana, recentemente ela foi indicada à medalha Tiradentes, na Alerj, né? Pela sua atuação na Maré, pela diretoria do Redes da Maré e tal. É uma pessoa que está politicamente ativa lá há muito tempo, desde então, né? Então, é uma história que vai se construindo ao longo dos anos e que não acaba nos anos 90, né? Ela se renova, ela vai seguindo de outras maneiras. Você teve a Maria Amélia, você teve a Dona Miriam, outras pessoas, outras mulheres que estiveram à frente. Mas, enfim, né? Acho que o tempo ele não me permite muito falar sobre, mas acho que é uma conversa que a gente pode ter mais para frente, de repente, numa próxima semana de história, e de acordo com o desenvolvimento da pesquisa, mas acho que até aqui é o que eu posso apresentar assim, para vocês e contar um pouco e para vocês entenderem como isso aconteceu. E a continuidade, né, deixa para uma próxima. Enfim, gente, muito obrigado e valeu. Muito obrigado, Luiz. Foi uma apresentação bem impressionante, gostei muito. Como que eu saio aqui? Ah, tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu achei bem no início que você falou, né, que a comunidade da Nova Holanda ainda permanece com estigma por parte das outras comunidades a ser, sei lá, mais violenta ou mais mal educada, né? Eu pensei até um pouco na questão do reforço que essa imagem é passada por essa construção histórica que a mídia ainda alimenta, né? Em certo sentido. Qualquer coisa a gente desenvolve essa ideia nas perguntas. Né? Agora... Beleza. Pode deixar. Agora, passando para a próxima apresentação, a da Mariana, né? Tá bom. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Todos conseguem ver? Sim, sim. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a comissão organizadora, né, de ter aceito o trabalho para poder estar apresentando aqui. Meu nome é Mariana, eu me formei esse ano na graduação em História na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou de São Paulo, mas eu estou fazendo meu mestrado no Paraná, na UniOeste. Bom, a minha pesquisa é sobre as blusas verdes, né, um estudo sobre o papel feminino dentro do monitor integralista, por meio, dentro do integralismo, dentro do periódico Monitor Integralista, de 1933 a 37. Bom, fazendo um resumo assim, geral, no começo da apresentação, essa foi uma pesquisa que eu desenvolvi na graduação, do PIBIC, né? Então, assim, é uma apresentação, uma pesquisa bastante simples, por ter tempo limitado e tudo mais. Mas essa pesquisa, ela busca discutir o papel que as mulheres tiveram dentro do Partido Integralista, na década de 30, a partir do monitor integralista, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, pensar qual foi a importância dessas mulheres dentro desse partido. Bom, o integralismo, fazendo um apanhado geral, ele foi um movimento que a gente teve aqui no Brasil na década de 30, no começo da década de 30, que posteriormente ele vai se transformar num partido político. Então, ele teve seu início em 1932 e seu fim em 1937. O seu líder, que era considerado um chefe nacional, era o Plínio Salgado, que foi um escritor e jornalista. E o integralismo, ele foi um partido de inspiração fascista. Bom, o Monitor Integralista, que é a minha fonte, ele é um periódico
um jornal integralista, né, que ele funcionava mais ou menos como um diário oficial do partido, então todas as informações mais burocráticas que a gente pode encontrar sobre o partido, sobre o movimento no seu início e ao longo da sua regência, está dentro do monitor integralista, né? Eu analisei cerca de 20 edições que é o que a gente tem disponível hoje, e esses arquivos eles estão disponíveis no Arquivo Público de Rio Claro, de forma digitalizada. Aí aqui tem um exemplo do monitor integralista, primeira edição. Bom, para a gente poder entender como que as mulheres são colocadas dentro desse partido, é muito importante a gente entender como que o próprio líder via as mulheres. Então, esse livro, A Mulher no Século XX, que foi escrito pelo líder do partido, Plínio Salgado, ele aponta a moral cristã como a premissa mais importante para a mulher integralista. Então, todas as ações, todos os pensamentos, todas as falas tinham que partir da moral cristã, porque apesar do integralismo ser um partido de inspiração fascista, ele também era um partido que bebia em águas do catolicismo. Parece um pouco contraditório, mas é o que era. E ele aponta a ciência como um problema. E dentro dessa ciência, ele vai colocar o feminismo como um problema, né? Nessa questão da igualdade do gênero, dessas lutas que falam sobre as igualdades entre homens e as mulheres. E é muito importante salientar que ele também vai colocar dentro desse livro que a biologia é algo determinante para a mulher enquanto as suas limitações e possibilidades de ação. Então, a maternidade vai ser um fator fundamental e importante para a mulher, aquilo que seria de mais, assim, importante para ela. E, ao longo do livro, ele vai apontar que o homem depende da mulher. O homem depende da mulher em que sentido? A mulher deveria ser aquela que ensina, aquela que conduz o seu marido para o sucesso. Então, dentro desse livro da Mulher do Século XX, escrito pelo líder do integralismo, vai apontar a mulher dessa forma, que tem que ter a moral cristã, que tem como principal objetivo a maternidade e também de instrução do seu marido e dos seus filhos no caminho correto que eles deveriam seguir. Bom, então, pensando no contexto histórico da época, a gente tem, não muito diferente de hoje, mas o machismo imperando na sociedade brasileira, onde a política era algo considerado masculino, sem nenhuma possibilidade de aderência das mulheres. Porém, no integralismo, analisando o jornal e algumas outras fontes, a gente percebe que há uma certa brecha para a participação das mulheres e que elas compunham cerca de 20% dos aderentes dentro do integralismo. E também no monitor integralista a gente vai encontrar o departamento feminino, que eu vou explicar um pouquinho depois. E aqui a gente tem uma foto das mulheres integralistas vestindo seus uniformes e elas eram chamadas de blusa verde justamente pelo uniforme ser uma camisa verde. Os homens eram chamados de camisas verdes e as mulheres de blusas verdes. Bom, então a gente tinha um padrão de sociedade de como a mulher deveria se comportar, né? Pensando num padrão de mulher conservadora, uma mulher do lar, e então tendo essas fronteiras até onde a mulher poderia participar das atividades sociais ou não. E é muito interessante que, tanto no livro quanto no jornal, o autor ele aponta que eles não querem mulheres que sejam como bonequinhas de luxo, que eles querem mulheres sim que pensem, mulheres que não fiquem presas em futilidades, mas até certo ponto, né, tendo essas fronteiras, não podendo ultrapassar a fronteira do que era masculino, a fronteira dos homens. Então, nesse sentido, eles falam que as mulheres integralistas deveriam estar preparadas para ocupar eficientemente o lugar que de direito lhes cabe. Então, que lugar seria esse?
Bom, de forma inicial, no monitor a gente nota, e ao longo do jornal também, ao longo do periódico, a necessidade que os escritores têm de colocar que as mulheres estavam ali participando dos eventos, participando de qualquer coisa, de qualquer atividade que fosse que o integralismo estivesse realizando. Aqui a gente tem um recorte da primeira edição, da primeira página, que eles, mesmo que de forma muito simples, muito rápida, eles deixam muito claro que tinham mulheres ali participando. Então, nesse sentido, eles vão dar um destaque para as mulheres meio que como uma espécie de acessório. Tinha várias coisas rolando, mas as mulheres estavam ali presentes. E é muito importante a gente colocar em questionamento o porquê deles deixarem as mulheres participando. Porque pensando na década de 30, a gente tem a intensificação, né, na luta feminista e luta de mulheres pelo sufrágio universal, e em 1932 a gente tem a promulgação do Código Eleitoral, que é aprovado o voto secreto e o voto feminino. Então, a gente pode questionar, será que o integralismo abriu as portas para as mulheres, mesmo que de forma muito tímida, pensando numa estratégia política para terem mais eleitores, para conseguirem chegar ao poder, ou se eles viam a mulher como um sujeito político? Bom, algumas leituras que foram necessárias serem realizadas para poder estar realizando essa pesquisa, algumas autoras, elas apontam que as mulheres muitas vezes eram subordinadas, né, pelos seus pais, pelos seus maridos a participarem desse partido político. Mas, em contrapartida, a gente também tem que pensar, será que elas não quiseram participar? Será que elas não poderiam ser, sim, portadoras de uma direita, de um conservador, sabe? E realmente escolherem participar e não só participarem porque foram mandadas. Então, nesse sentido, as mulheres poderiam, sim, ter seu pensamento revolucionário dentro dos preceitos da extrema-direita, e querendo participar de forma ativa dentro da política e não somente de forma passiva. Bom, o departamento feminino ele foi criado 1 ano mais ou menos depois da primeira edição do Monitor Integralista, e a gente tem, diferente dos departamentos que abrangem os homens no geral, a gente tem o regimento do departamento feminino escrito por um homem e também dirigido por um homem, né? O que é muito assim, complicado, porque esse é um departamento feminino, a gente pensa que deveriam ter mulheres ali dirigindo, mulheres escrevendo regimento, mas não. Então, o que a gente tira desse departamento feminino? Que as mulheres, elas deveriam ser guardiãs do lar, aquilo que eu falei inicialmente. Então, todas as atividades que eram incumbidas dentro do departamento feminino eram atividades ligadas à costura, corte e costura, escola, assistência social, muitas delas eram enfermeiras, professoras, e eles falam também que as mulheres tinham que participar de esportes adequados, alguns esportes que seriam, tipo assim, de mulheres e não de homens. A primeira mulher que a gente tem escrito dentro do Monitor Integralista é Maria José Pereira Leite, e ela só aparece de forma inicial no jornal através de uma nota de falecimento. Então, eles fazem essa nota, né, dão alguns atributos para ela, falam um pouco sobre ela, que ela foi tesoureira do departamento feminino, mas as coisas mais importantes que são atribuídas a ela, desculpa, seu papel enquanto mãe e enquanto esposa, e não enquanto uma participante efetiva dentro do partido, como uma tesoureira do departamento feminino. As coisas mais importantes para eles, nesse sentido que eles quiseram destacar, foi a sua presença, a sua participação, né, na sua família, levando o ideal integralista para os seus pais, ou para os seus filhos e para o seu marido. Aqui em cima tem uma foto dela, mas essa foto eu não tirei do monitor, porque no monitor eles não dão muita, como que eu posso falar? Fugiu a palavra. Eles não falam muito dela, é uma nota pequena, assim. Essa foto eu tirei de uma revista integralista também, que dá uma abertura maior para falar dela, mesmo sendo uma nota de falecimento.
E um ano depois, mais ou menos, da sua morte, eles vão fazer uma homenagem, uma escola em homenagem a Maria José, mas também não consta no monitor. Isso eu achei num site integralista, que eu fui fuçar, e eu achei que tinha uma escola em homenagem a ela. Bom, a gente também tem o departamento pliniano. O departamento pliniano, ele era aberto para ambos os sexos, então meninos e meninas poderiam participar até os 15 anos. E é muito importante que o objetivo desse departamento, além de já levar as crianças para a doutrina integralista, era para elas aprenderem a se comportar, a se portar diante da sociedade, já dentro dessa doutrina, de forma que seria muito importante já ser tudo muito pensado de acordo com o que seria importante dentro do integralismo, né? A sua moral, até questões intelectuais e físicas também. Então, nesse sentido, as mulheres também puderam participar, né? As meninas até 15 anos dentro do departamento pleniano. Durante a minha análise no periódico, eu pude notar que não nele todo, mas em grande parte do periódico, eles não vão nomear as mulheres. Eles vão usar uma abreviatura de MME, que seria madame. Então, quando eles vão se referenciar às mulheres, eles colocam madame e o nome do esposo delas. Então, a gente percebe que mesmo em lugares que as mulheres deveriam sim estar ali sendo nomeadas, né, dando nome para essas pessoas, esses sujeitos que estão ali participando da política, as mulheres são colocadas em segundo plano. Então, em chefia, as mulheres não ocupavam cargos de chefia, e então, nesse sentido, as mulheres são colocadas em segundo plano, elas vão reproduzir esse estereótipo de mulheres guardiãs do lar. São importantes? São importantes, mas são importantes dentro da sua casa. Por último, eu realizei uma análise quantitativa, né, fazendo uma tabela com o título da matéria, as notícias nacionais, se eram nacionais ou regionais, a edição, o ano e o nome dessas mulheres. Então, a partir disso, eu pude perceber que as mulheres, sim, tiveram sua importância dentro do integralismo, nas escolas, né, levando a doutrina integralista dentro das suas famílias também, para os seus filhos e para os seus maridos, mas que elas não são nomeadas ali, elas não são muito evidenciadas enquanto protagonistas de algumas coisas, mas que elas tiveram sua participação, só que, como sempre, as mulheres ficaram em segundo plano. Bom, essas foram algumas referências bibliográficas que eu usei para poder realizar essa pesquisa. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, entra em contato, tá aí ali. Opa. É bastante interessante a sua pesquisa, né? Principalmente pensando como o integralismo é um movimento derivado do fascismo, né? Europeu. Mesmo assim, tem essas mesclas, né, com uma moral cristã que, para o papel da mulher, já insere bastante conflitos assim, de adesão, né? E, bom, agora a gente, assim, parabéns pela apresentação, e agora eu vou passar a palavra para o Matheus, ele que vai ficar responsável pelas perguntas, e qualquer coisa a gente desenvolve mais as ideias das 3 apresentações nela. Boa tarde, galera. Agora eu vou começar com as perguntas. Primeiro eu queria dar parabéns a todos aí, a todas, pelas apresentações, mantendo aí um nível muito legal da Semana de História. Também falar que mais tarde vai ter a live lá no Semana de História do PUC Rio, lá no Instagram. E, bom, vou começar pela ordem que foi a apresentação. Vou começar pela Joana. Olha, galera, todo mundo foi muito elogiado aqui no chat, mas parece que a galera está um pouco envergonhada, não fizeram tantas perguntas. Tem uma pergunta para a Joana, que eu elaborei aqui. Primeiro, eu queria dar parabéns, né, pela apresentação, e eu tenho 2 perguntas, na verdade, você pode responder, que é como você chegou a esse recorte do movimento negro na ditadura,
E eu queria também entender um pouquinho melhor como você escolheu aquele caso, acho que caso do Robson, como o seu escolhido para a elaboração do seu trabalho. Bom, agora que eu vi que tem 30 mensagens no chat que eu não tinha percebido. Então, sobre como eu cheguei no movimento negro, né? É um pouco inverso, assim, na verdade. Eu queria falar sobre a questão dos presos comuns e eu queria falar sobre a questão dos presos políticos, essa divisão, mas eu até procurei em outros lugares. Eu procurei trabalhar com as delegacias, procurar com as prisões. Eu não achava nada que pautasse da maneira que eu estava procurando. E aí o discurso do movimento negro foi o que me levou a, a, a ter ele como objeto. Assim, eu pensei, a anistia é um lugar que se discute muito preso político, essa palavra. Então, talvez dentro da anistia eu ache alguma coisa. Aí eu acabei indo para a anistia e dentro da anistia eu achei o comitê e o discurso. Assim. Então, foi assim que eu achei o movimento negro. E não é por coincidência que o movimento negro seja o único movimento que paute a questão racial, né? Então, foi assim que eu cheguei nele. E aí a outra pergunta era a do caso do Robson, que eu falei super rápido, né? Então, o Robson, ele eu acho que ele tinha 30 anos, na verdade, mais ou menos. Ele era feirante. E aí um dia ele é acusado de roubar frutas nessa feira. Ele é levado à delegacia para interrogatório e é torturado na delegacia e morre. E assim, eu falei pouco sobre o caso dele, porque de fato não se tem tanta informação, porque, como eu falei, é um caso que não está digitalizado, né? Está lá na delegacia que ele foi preso, e ainda que esteja digitalizado, né? É uma ditadura, então os filtros, são muitos filtros que tem dentro de um documento de polícia, dentro de um regime ditatorial, e aí o que eu sei a partir dos jornais é que ele é morto, a mulher dele estava grávida, ela vai até a delegacia meio que à procura dele, ela chega a ser presa, porque ela chega lá reclamando, brigando para achar o Robson. Ele tem um amigo que também é preso, que ele é visto como comparsa, mas o amigo dele também é torturado, mas ele sai, e inclusive são poucas as testemunhas desse amigo. E aí ele é um caso emblemático porque o movimento negro é fundado alguns dias depois. E durante a fundação do movimento negro, que é um protesto que se tem no Teatro Municipal, eles mencionam o caso do Robson e um outro caso de racismo que aconteceu num clube de São Paulo, contra nadadores do clube de São Paulo. Então, esses dois casos eles são muito relembrados no movimento negro, mas a gente não tem tanto acesso ao que aconteceu. Assim, acho que é isso. Nossa, muito legal. Obrigado pela resposta. Agora deu para dar uma esclarecida. E realmente, foi um caso então bem emblemático. Então, fez sentido agora para mim. Eu acho que não tinha compreendido muito bem por causa da escolha, mas muito legal. Parabéns pelo trabalho. Eu vou perguntar agora, fazer as perguntas ao Luiz, né, prosseguindo aqui com as perguntas. Luiz, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Muito legal essa apresentação. Primeira pergunta foi a minha pergunta, né, que seria com relação à infraestrutura. Se algo mudou nos últimos anos ou se ainda se conservou esse caráter mais provisório? E como se avaliaria essa situação? Bom, mudou sim, na verdade, né? Ali nos anos 80 foi um momento de grande transformação, porque além de você ter esse movimento social atuando, esse movimento orgânico atuando, você também teve um governo progressista, que foi o governo do Brizola, e que teve um grande investimento nas favelas e tal, e a própria ditadura ali que estava no seu fim já, tentando de uma maneira um pouco populista, assim, tentando se manter. Ela, em vez de manter aquelas políticas dos anos 60 de erradicação de favelas, de remoção, ela investe em urbanização. Assim, já se tinha também estudos que comprovavam que a remoção não era a forma de se resolver o problema, né? Então, a própria ditadura ela passa a investir em programas de urbanização, o governo Brizola também,
E esse movimento social ele atua no sentido de trazer essas reformas para essa comunidade, porque ela não estava incluída no projeto. Assim, esse projeto de urbanização ele ia passar por outras comunidades ali perto, e eles fazem esse esforço para trazer para Maré, para Nova Holanda, por exemplo, essas reformas, né? Essas reformas de urbanização, de reforma de escolas, de posto de saúde, de serviço de coleta de lixo, de saneamento, de água. Então, a realidade hoje é muito diferente. Claro que você ainda é um local com problemas sociais, com problemas de infraestrutura, mas, assim, acho que não se compara, não. Acho que hoje você tem ruas asfaltadas, casas de alvenaria, casas, sabe, a favela se verticalizou muito nos últimos anos, então aquela coisa da favela baixinha, mesmo não sendo um morro, né, mas você vê que as casas eram baixas, todas elas são altas hoje, 3, 4 andares. Então ela foi com essa autonomia ela se desenvolveu, ela se autodesenvolveu. Então, em relação à infraestrutura, hoje a situação é bem diferente, sim. É bem legal poder avaliar, né, isso, dessa transformação, né? Por isso que eu quis fazer a pergunta, porque ver como era e todo esse processo e como está agora, eu acho que é um panorama bem interessante. Eu vou prosseguir aqui com a pergunta. Agora, a pergunta é do Bruno Seixas. E primeiro falou uma recente apresentação, e ele falou que tem uma dúvida. A dúvida que ele tem seria como que a população que não participava dos movimentos sociais percebia o trabalho deles, já que, até onde eu sei, ou seja, no caso dele, né, não há um movimento social urbano com grande capilaridade, então muita gente fica de fora, pelo menos é o que eu percebo, posso estar errado. Uma pergunta, barra comentário aqui do Bruno Seixas. Bom, então, essa população que não participava ativamente de movimentos sociais, bom, realmente é uma ótima pergunta, porque a cultura política no Brasil é muito de você perceber o que os políticos fazem, né? Sabe? Então, foi o fulano, vou dar o exemplo do governo Brizola, por exemplo, né? Que é o que é desse período que eu estou analisando. É um governo que teve bastante popularidade. As pessoas, elas têm na memória o Brizola que fez muita coisa, que ele fez, né? Sabe? Não foi o governo, não teve participação de outros órgãos, foi ele especialmente, né? Então, as pessoas elas têm muito isso na cabeça, do poder executivo que faz de cima para baixo, né? E muitas vezes elas não percebem que tem por trás, que tem lutas por trás, que tem pessoas por trás pressionando. E, inclusive, uma parte da própria política do Brizola era de cooptar essas pessoas que estavam em movimentos sociais, em movimentos de comunidade, e cooptar para o governo para trabalhar como funcionário público. Então, você vê que tem uma participação, tem uma influência, sim, desses movimentos sociais, mas, no geral, para as pessoas que não participam, fica um pouco, como posso dizer, esquecido mesmo, né? Você tem um esquecimento, você tem um apagamento. Fica muito no mérito do político, né? Do político do executivo, não do legislativo, por exemplo. Então, para essas pessoas que não participavam de movimento social, ficava difícil mesmo perceber a atuação deles. Percebia quando estava nas ruas, como foi na Direta Já, como foi, né, na redemocratização, na Constituinte, mas no geral assim acaba ficando muito quando acontece, né, quando há uma conquista, quando se tem uma conquista, o mérito acaba indo muito para os políticos e não tanto para os movimentos sociais. Isso para quem está mais de fora mesmo, né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta dele, mas é isso. Obrigado pela resposta. Tem um comentário aqui também sobre essa apresentação, que é do Andinho. Ele diz que o livro de José Luiz de Carvalho é maravilhoso e que ele fala que a cidadania emana da aquisição dos direitos fundamentais, ou seja, civis, políticos e sociais. Acho que você comentou isso, também bem legal da apresentação. E eu vou passar a palavra para o Marconi rapidamente aqui, que ele falou que queria também fazer uma pergunta. E o Bruno agradeceu, ele falou que respondeu sim. Então, Luiz, retomando aquela ideia que eu tinha colocado, né, do fim da tua apresentação, é o papel desse estigma, né, da imagem da comunidade da Nova Holanda em relação às outras comunidades do Complexo da Maré, né? Qual é o papel, né, até que essa construção histórica, que com certeza teve uma base midiática, ainda reforçada.
até os dias de hoje, no caso, né? Já que é uma imagem que permanece. Então, sim, tem uma construção midiática muito forte, né? Principalmente na parte da violência. E você teve ali nos anos 90, né, o crescimento do tráfico e virou o que virou hoje, né? Então, nos noticiários, a Maré, ela era considerada a localidade mais perigosa do Rio de Janeiro, especialmente Nova Holanda. Então, a construção midiática teve um papel importantíssimo nesse estigma, com certeza. Então, sim. E muito do que rola internamente também, né? Então, o fulano mora ali, né, no Tijolinho, mora ali na Nova Holanda. Tem muito do racismo também que atravessa isso, porque, por exemplo, né, vou dar um exemplo, né, na Nova Holanda você tinha muita gente que era do Nordeste, por exemplo, da região Nordeste, mas a concentração mesmo populacional em massa na Maré da pessoal que vem do Nordeste é no Parque União. Assim, de população negra é na Nova Holanda, então você tem muita questão do racismo também atravessando isso, né? Essa galera é mal educada, essa galera sabe, eu tava na escola ainda, acho que eu tava na 5ª série, se não me engano. Um colega meu falou, tipo, a Nova Holanda é a África da Maré, tipo. Então, assim, acho que você tem muito, assim, no sentido pejorativo, né? Ele fez esse comentário no sentido pejorativo, né? Então, acho que você tem a construção midiática, mas também tem outros meios ali atravessando, como, por exemplo, o próprio racismo, né? Então, às vezes, coisas que acontecem internamente, entre líderes comunitários e tal, e acaba reverberando na própria população. Então, acho que é um pouco de cada coisa. Esse estigma ele permanece justamente por isso. Acho que, não sei se responde sua pergunta, mas... Sim, valeu, cara. Uma última pergunta aqui no chat que apareceu, não sei se você vai saber responder, mas o Teófilo, ele falou, parabéns pela apresentação, ele perguntou se é Vila do João, o nome é por conta do aterro que foi feito no governo do Figueiredo. Não sei. Cara, Teófilo, agora você me pegou. Agora você me pegou. Cara, eu não tô lembrado. Que acabou com palafita. Sim. Foi ali na época do Projeto Rio, justamente ali no fim da ditadura. Do Brizola. E do Brizola também. Teve, sim. Pode ser, olha, pode ter sido, realmente pode ter sido em homenagem ao João Figueiredo. Assim, é uma pergunta que eu posso, sim, posso procurar e pesquisar, mas assim, agora eu não vou saber te responder. Mas é realmente uma boa colocação, pode ser mesmo. Porque o tempo bate, assim, é ali na mesma época, né? Então... Obrigado, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Agora eu vou continuar com a Mariana. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Bom, Mariana, a gente tem aqui uma pergunta. Assim, na verdade, a primeira pergunta ela vai juntar aqui algumas questões aqui. E que também é uma pergunta que eu tinha, que eu participei na seleção do seu trabalho, inclusive, para aqui na semana. Que a Bruna também ela perguntou aqui, que seria... deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, como você chegou a esse objeto de pesquisa? Poderia falar um pouco mais? E qual o objetivo principal da pesquisa? E o Caio Patrick também, ele quer saber um pouquinho mais sobre isso. Ele perguntou, comentando um pouco a pergunta da Bruna, posso estar errado, mas até onde eu sei, existem poucas teses sobre integralismo no meio acadêmico. Nesse sentido, eu gostaria de saber se houve uma certa dificuldade de se chegar nesse objeto de pesquisa e o quão sua monografia influenciou para chegar no mesmo. Você mencionou que começou a pesquisar o assunto no PIBIC ainda na graduação. E, se possível, poderia falar de uma maneira rápida o que você explorou sobre o tema ainda na graduação? Obrigado e parabéns. Então, assim, estão juntas, né? Então, se você puder responder. Então, vou ser bem sincera como que eu cheguei na pesquisa. Tinha o meu orientador, né? Meu ex-orientador, que não era meu orientador ainda na época, ele falou assim para minha turma, olha, vou abrir seleção de bolsista, quem quiser pode se inscrever. Aí ele falou assim, ó, o tema é esse aqui, mulheres dentro do integralismo, com essa ponte que eu tenho como integralista. Eu falei, tá bom, cara. Aí foi assim que eu comecei a pesquisar. E a partir disso, assim, aí eu me apaixonei pelo tema, porque é uma coisa que eu me identifiquei muito, assim, não com integralismo, gente, pelo amor de Deus, mas eu me identifiquei muito com pesquisa de mulheres. Então, eu cheguei assim,
desse objetivo de pesquisa, né, dessa pesquisa em si, falando sobre as mulheres no integralismo, apenas foi, assim, não foi algo que eu pensei, nossa, acho legal, só apenas foi. Então, esse foi um projeto, né, como eu falei, do PIBIC, e como eu me formei agora, no começo desse ano, a gente não teve monografia, a gente não teve TCC, então eu não precisei fazer. A gente só fez meio que como se fosse um rascunho de TCC, e eu acabei aproveitando o que eu já tinha já do meu PIBIC para poder escrever sobre. Inclusive, ele tinha perguntado o que eu vi mais sobre integralismo, né? Na graduação. Ele falou que qual foi a dificuldade, né, de Sim. se encontrar isso na graduação, porque teria um pouco mais de dificuldade, porque na concepção que ele disse aqui, teria um pouco estética sobre integralismo no meio acadêmico. E também ele perguntou se poderia falar de maneira rápida o que você explorou sobre o tema ainda na graduação, né, antes de chegar agora no mestrado. Então, o que eu acabei explorando na graduação foi basicamente isso, né? Pesquisando sobre mulheres, especificamente dentro dessa fonte, né, que é o monitor integralista. E eu tive dificuldade, assim, no sentido de estudos que falam especificamente sobre as mulheres dentro desse partido. E sobre mulheres, especificamente dentro do monitor integralista, não tem nenhum trabalho. Então, assim, como meu foi, acho que o primeiro, se não me engano, que aborda de forma, assim, o monitor no geral, ele todo, tive essa dificuldade por não ter trabalho sobre. Então, mas eu acho que é uma dificuldade que qualquer um que estuda sobre gênero enfrenta, né? Que é pesquisar e achar as mulheres, achar o nome de mulheres. Tanto que eu tentei recorrer a alguns sites integralistas, né? Tentando contato, muito doido. E eles não me responderam. Então, eu tive que achar e olhar o que tinha ali mesmo no site, que foi quando eu achei que eles fizeram uma escola lá da Maria José. Mas as dificuldades são mesmo em relação a trabalhos que falam de mulheres especificamente. E aí, a partir disso, eu acabei desenvolvendo um pouco mais o projeto, aderindo outras fontes e outras perspectivas para ser abordada. Agora, no mestrado, que também trabalho com mulheres integralistas, mas a partir de outras fontes e partindo de outras perspectivas também. Espero ter conseguido responder. Acredito que respondeu sim. É só uma coisa que talvez eu que não tenha entendido completamente. O objetivo principal agora, você mudou da graduação para o mestrado? Que você falou que são outras perspectivas. Qual é essa mudança, mais ou menos? Você saber informar. Então, agora no mestrado, né, eu entrei agora em junho, não cheguei ainda a escrever alguma coisa, só o projeto, mas agora no mestrado eu pretendo pesquisar como se deu a construção da identidade das mulheres integralistas, né, a partir de outras fontes, que é uma revista integralista que eles têm, a partir de uma outra revista também que é integralista também. Então, pensar como que se deu a construção da identidade dessas mulheres integralistas, falando um pouco também das subjetividades, das afetividades políticas e pensando também na construção da memória. Então, assim, partir para uma coisa mais abrangente, assim, uma coisa mais no geral, mas que também acaba sendo bem específico, que é sobre como essas mulheres se entenderam e se construíram enquanto integralistas. Obrigado pelas respostas. Obrigado, gente. Vou passar a palavra para o Marconi para o encerramento. Acho que antes só uma última pergunta para a Mariana. É mais uma curiosidade à base de opinião mesmo, né? Qual a motivação, né? Tipo, a gente relaciona muito, você mesmo falou isso na apresentação, né? O papel da mulher como coadjuvante, que ela acompanhava o marido, às vezes, né? Integralista, no caso. Mas não se restringia somente a isso, né? Eu creio. Então, qual seria essas motivações, né?
que levaram algumas mulheres a aderirem ao movimento em meio a um contexto em que a gente está falando do Estado do período, não do Estado Novo, mas já na era Vargas, né? Do sufrágio, né? Universal, do voto da mulher, em que assim já estavam conseguindo alguns direitos, né? O que você acha sobre isso, ou mesmo o que na tua pesquisa aponta para essas questões? Eu podia complementar a pergunta? Pode. Eu sou de uma família nordestina, estou com 77 anos, né? A família da minha mãe eram mulheres, que foram todas mulheres professoras primárias. E era um setor, assim, na década de 40, 50, era dominado pelas mulheres. Eu sentia elas muito fortes. As pessoas, você até citou mulheres no integralismo. O integralista foi meu pai. Minha mãe, minhas tias, não me lembro. Mas eu acho que foi uma coisa muito importante. As mulheres eram muito fortes. Eu lembro das amigas das minhas tias e tudo mais. Então, não sei como é que teve uma relação de integralismo também com essa coisa de dar aula, de ter uma presença nas escolas. Então, nossa, a gente pode já esquecer a primeira pergunta? Sobre que levou as mulheres a participar, né? Então, eu fui questionada por uma professora enquanto eu estava fazendo uma apresentação dessa pesquisa, enquanto ainda não tinha sido concluída. Porque eu acho que é muito complicado, às vezes, a gente não pensa as mulheres enquanto pessoas que podem decidir por si própria, né? Mesmo questões de direita, né? Porque normalmente a gente pensa, as mulheres podem decidir sim, voltada mais para as questões da esquerda, né? E aí, enquanto eu estava apresentando, eu falei, então, as mulheres, elas foram, né, subordinadas pelos seus pais, pelos seus maridos a participarem. Aí ela chegou para mim e falou assim, Ari, você já parou para pensar que talvez essas mulheres realmente poderiam querer participar? Que essas mulheres poderiam concordar com todos os ideais integralistas e querer estar participando? E aí, por mais que seja uma coisa muito simples, isso fez um boom assim, na minha cabeça, sabe? Porque eu não tinha parado para pensar realmente nisso, que elas simplesmente poderiam participar. E eu penso que muitas delas podem ter, sim, entrado justamente por esse contexto da política, de ter aberto um espaço para as mulheres, né, de votarem e ser votadas. Então, eu acho que esse fator da abertura da política para as mulheres, mesmo que de forma assim, muito restrita, né, uma forma muito tímida, pode ter sim levado elas a entrarem no integralismo para poder participar de forma ativa num partido, né? Porque, independente de ser esquerda ou direita, a gente ainda tem uma lacuna muito grande no que se refere às mulheres participando da política. Então, acho importante, né, esse objetivo que eu tive da pesquisa, de estar tentando preencher essas lacunas que falam sobre as mulheres dentro da política, dentro de partidos políticos. E sobre a pergunta do Teófilo, sim, foi muito importante a participação das mulheres, justamente por elas terem bastante predominantes assim, no âmbito escolar, né, enquanto professoras, de estar levando a doutrina integralista dentro das escolas. Eles tinham algumas escolas próprias, né, integralistas, de ensino básico normal, ou departamentos, como você fez do departamento keniano, que seria como uma espécie de escola também. Então, era muito importante a participação das mulheres, enquanto professoras, dentro das escolas, para poder disseminar a doutrina integralista e estar ali fazendo essa manutenção do que podia, do que não podia, do que era as premissas do integralismo em si. Espero que eu tenha respondido, senão... Valeu.
Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que, para encerrar, né, acho que as 3 apresentações foram muito boas, em certo sentido, bem diferentes, né, pelo menos para mim, que ainda não tinha entrado em contato com nenhum desses temas na faculdade ou fora. E, bom, acho que é isso, né? Obrigado por vocês terem assistido no dia de hoje, né? A apresentação dos alunos. E lembrando que mais tarde, às 7 horas, a Semana de História continua, no caso, é no Instagram mesmo, né? Quem puder estar lá, né, assistir, o tema vai ser sobre os deuses do Egito, né? Acho que falando com um pouco mais de propriedade do que o History Channel. E se vocês puderem, né, tá lá. Amanhã ainda tem uma outra mesa, às 10 da manhã, às 3 de novo, né, com as mesas dos alunos. E novamente uma live à noite, no mesmo horário, às 7. E qualquer dúvida, né, que tenha ficado, pode enviar um e-mail para a gente ou falar no Instagram, né? A gente tenta responder o mais rápido possível. E eu acho que é isso. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde.